Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Hoje a gente vai falar de alterações cadavéricas, né? Um assunto bastante importante. Ele é a base, né, depois que você aprende a fazer necrópsia, é a base do início da observação, das lesões, né, do cadáver. Então a gente precisa, antes de abrir um cadáver e olhar o que tem, saber quais são as alterações que o cadáver produz e que podem confundir com as doenças que ele teve e a causa da morte, né? Então, é um assunto bastante importante e a gente vai então falar sobre alterações cadavéricas. O que são alterações cadavéricas? Alterações que o cadáver apresenta... Só um instantinho. Alterações que o cadáver apresenta logo depois do momento da morte e que não tenham ocorrido no indivíduo vivo. Então, pessoal, essas alterações, quando o animal morre, elas já começam a acontecer, que são chamadas as imediatas. A gente vai falar mais para frente. Depois, vem outras alterações que demoram mais um pouquinho e vem outras depois que demoram um tempo maior, né? Então, qualquer alteração que vem depois da morte e que não tem relação com a doença que ele morreu ou com a causa da morte, são chamadas de alterações cadavéricas, né? Então a gente se pergunta, qual a importância disso? A primeira importância é diferenciá-las das alterações provocadas pelas doenças em vida. Qual foi a causa da morte desse animal? Então eu preciso separar a causa da morte de um lado e depois as alterações cadavéricas do outro. Por quê? Porque as duas vão estar unidas no animal só, né? E então elas podem se confundir. Então, a importância de estudar as alterações cadavéricas é justamente essa, de separar o que é do cadáver e o que é da doença. Por que isso? Porque as alterações que o cadáver começa a apresentar depois da morte, elas podem confundir com as doenças que ele teve, ou pode mascarar algumas alterações da doença que ele teve, ou da causa da morte que ele teve, né? Então, a gente precisa estudar essas alterações para poder não confundir. A segunda importância é a perícia criminal, com relação principalmente aos maus-tratos, né? Então, animal que morreu com maus-tratos ou morreu envenenado. Então, a gente precisa fazer... Na medicina veterinária não é tão muito usado a perícia, é mais usado para maus-tratos e envenenamento mesmo, mas no caso dos humanos é muito importante, né? A perícia criminal, que é uma forma de morte muito comum nos humanos. E, através dessas alterações cadavéricas, eu consigo estimar a hora da morte do animal. Então, se ela teve tal alteração, ele morreu em tal tempo e assim vai, né? Então, é muito importante. Eu coloquei no material, na página do Moodle, eu coloquei para vocês alguns artigos sobre perícia criminal, tá? Então, é bem legal a gente ver isso, principalmente para maus-tratos e envenenamentos, que são dois pontos muito importantes. Bom, então a gente começa com a primeira, que é a mais conhecida, que é a mais importante, né? Todo mundo sabe que um cadáver, ele se decompõe, né? E se decompõe rápido, e então tudo começa com um processo de morte do animal, onde eu tenho a parada, né, do coração e a parada do pulmão. Então a parada cardiorrespiratória sempre acontece no momento da morte. Você fala assim, o animal morreu de quê? Aí você fala de parada cardiorrespiratória. Você não disse nada. Você só... Por quê? Todo animal que morre tem parada cardiorrespiratória. Isso aí é o básico, né? E então, aí você fala assim, ele teve uma parada cardiorrespiratória porque ele infartou. Ok, a causa da morte é infarto. Ele teve uma parada cardiorrespiratória porque tinha pneumonia. Então, a causa é pneumonia. Então, parada cardiorrespiratória, ela sempre vai acontecer, geralmente primeiro para o pulmão, depois para o coração e o animal morre. Então, a morte cerebral, por exemplo, o animal continua vivo. Então, o cérebro, apesar de ser muito importante, se ele morrer, o animal continua vivo porque o coração fica batendo e o coração batendo leva sangue para os tecidos e mantém a oxigenação, a glicose, a água, os nutrientes que tem no sangue, né? Mas, se houver a parada do coração, há também a parada da circulação sanguínea. Com isso,
diminui o oxigênio primeiro e depois o oxigênio se acaba, né? Diminui a glicose, que é a fonte de energia, vai produzir ATP, diminui a água e todos os nutrientes do sangue responsáveis pela manutenção da vida celular. E o animal começa então a entrar em anaerobiose, e vocês viram em bioquímica que toda vez que eu tenho um processo fermentativo de anaerobiose, tem liberação de ácido lático. Então, o animal entra em acidose, né? E esse ácido lático é que vai facilitar a morte das células. Um outro mecanismo também muito importante, né? A morte celular, que é chamada de autólise celular. Então, primeiro tem um processo autolítico, para depois ele se decompor, né? Ela é feita por ação de enzimas chamadas de proteolíticas. Acho que a gente viu isso no ano passado. Essas enzimas proteolíticas vão digerir proteína, que é a base do tecido, dos órgãos do organismo, né? Então, quase tudo é formado de proteína. O tecido conjuntivo, os vasos, a parede da membrana das células tem proteína. Então, a associação do aumento do ácido com a ação de enzimas proteolíticas vão degradar a célula, o que a gente chama de autólise celular, e com a morte da célula vai avançando o processo de morte até chegar nos tecidos e aí nos órgãos, né? Então, é muito importante a gente lembrar isso. A célula começa a degradar devido a dois fatores. O aumento do ácido lático devido à ausência de oxigênio e a liberação de enzimas proteolíticas que degradam, que causam autólise celular e depois autólise do tecido e autólise do órgão como um todo. Agora, eu não sei se vocês já viram aquelas notícias de que cortou o pescoço da galinha, mas ela continuou saindo correndo. Vocês já viram isso? E não é mentira, pessoal. Aqui é uma necrópsia de uma galinha, de uma ave, né? Onde eu vou mostrar para vocês que o coração, isso aqui é um vídeo, vou mostrar para vocês que o coração continua batendo mesmo depois da ave abatida, certo? Então, olha lá. Ó, a ave está morta, ela está sem respirar, né? Há muito tempo sem respirar. O pulmão está parado, mas o coração continua batendo. Certo? Então, o que diz esse vídeo? E aí você fala assim, Gi, ela estava viva, você está abrindo mão vivo. Não, porque eu peguei o coração, coloquei o coração na mão, né? Então não tem como estar vivo. E o que aconteceu? Olha lá. O coração batendo. E não tem verme dentro, parece que tem um verme dentro. A ave não tem verme no coração, só o cachorro. Certo? Então, a gente comprovou que a ave não estava viva, porque o que parece, mas a gente já sabia disso, porque ela não estava respirando há muito tempo. E por que isso acontece? Né? Porque enquanto houver estoque de energia, porque o músculo ele tem glicogênio. Glicogênio é reserva de glicose, é estoque de energia. Então, enquanto tiver estoque de energia, mesmo que o animal tenha parado parado a circulação, mesmo que o animal tenha parado o coração, tenha parado o pulmão, não está respirando mais, ele ainda tem energia para contrair, né? Ainda as células estão vivas. Então, quando o animal morre, existem algumas células que são muito sensíveis e morrem logo depois, e existem algumas células que não são tão sensíveis e que têm energia estocada. Enquanto essa energia estiver, né, ali, a célula vai estar viva, certo? E aí a gente chama atenção, né, por conta do cérebro. O cérebro, esqueci de colocar uma fotinha aqui, mas vocês lembram, eles têm os giros cerebrais do encéfalo, né? Aqueles giros faz com que o cérebro seja um órgão todo rugoso, com sulcos, com os giros, né? Agora, o cérebro, ele é o órgão que mais autoliza, que autoliza mais rápido. Então, eu vou passar aqui o passo a passo. Vou passar não. Eu passei a aula passada o passo a passo da necrópsia e vocês viram que a gente deixa para abrir o cérebro por último, né?
Na verdade, é interessante, se o animal morreu de alguma lesão neurológica, é interessante abrir o cérebro primeiro, tá? Então a gente abre primeiro o cérebro, depois faz aquele passo a passo da necrópsia que a gente viu na aula passada. Então aqui, ó, vou colocar um outro vídeo para vocês. Olha a consistência do cérebro. Bastante gelatinoso. O cérebro ele tem 60% de gordura. É normal que ele tenha uma certa, né, maleabilidade, mas aqui é demais. Ele está praticamente se desfazendo. Então a gente tem que tomar cuidado. O cérebro ele autoriza muito rápido, o rim autoriza muito rápido. Então aqui eu já tenho uma degradação enzimática, eu já tenho muito ácido, eu já tenho morte celular, porque o neurônio é a célula mais sensível do nosso corpo com relação à falta de oxigênio, né? Se você está com falta de ar, a primeira coisa que acontece é você fica com a vista preta, porque o cérebro sente essa diminuição de oxigênio e ele é muito sensível às pequenas variações de oxigênio. Então, na autólise celular, eu tenho a morte das células e depois a invasão de bactérias para os tecidos. Então, nós temos vários sistemas do nosso corpo, o corpo do animal, que são contaminados naturalmente por bactérias. São eles, o primeiro, o sistema digestório, né? Então, nós temos o sistema digestório como a grande quantidade de bactérias, principalmente no intestino, né? A gente sabe disso, onde tem as fezes. Agora, o sistema respiratório também é contaminado, porque a gente respira o ar contaminado e as bactérias ficam no trato respiratório. Elas são filtradas, tem os cílios, tem o muco, que vocês aprenderam na histologia, mas é um sistema contaminado também. E o terceiro é a pele. Então, eu tenho sistema digestório cheio de bactérias, sistema respiratório cheio de bactérias e pele cheia de bactérias. Quando o animal morre, essas bactérias elas invadem o sangue, invadem os tecidos. E começa um processo agora de decomposição. Essas bactérias, elas aceleram o processo de autólise. Tá certo? Então, é isso que eu acabei de falar, né? Migração das bactérias do intestino principalmente, né? Eu coloquei somente do intestino aqui, mas nós temos da respiração, o trato respiratório e a pele. E essas bactérias vão acelerar o processo de decomposição e vai para o sangue, para os tecidos e começa um processo de dissolução tecidual, né? E a decomposição do cadáver, ela é acelerada. Por isso que a gente coloca, o animal morreu, qual que é a indicação? Não pode fazer necrópsia na hora. Acabou de morrer, fazer necrópsia para não ter um processo de decomposição bacteriana que vai matar as células e depois eu não consigo avaliar, principalmente lá no histopatológico, né? Então, qual que é a dica se você não puder fazer necrópsia agora, né? Esse final de semana morreu um cachorrinho lá em Campina e o tutor me ligou falando que foi indicado para fazer necrópsia, que ele queria saber a causa da morte e tudo, só que ele não tinha onde deixar o animal e não podia levar o animal lá para a universidade naquele momento, né? Então eu falei para ele, pega um isopor, coloca um animalzinho bem pequenininho, de 2 quilos, põe o animal lá dentro, num saco plástico, e joga gelo por cima. E aí espera até no dia seguinte para poder levar, né? Então, por que isso? Por que quando o animal morreu e não pode fazer necrópsia, o indicativo é refrigerar? Porque com a refrigeração, a multiplicação das bactérias ela diminui bastante. De modo que se você colocar o animal a 0 grau, simplesmente você tem uma manutenção desse cadáver, né, no estado ideal. E alguns animais, eles são congelados. Então, por exemplo, lá no nosso hospital, né, em Areia, o hospital da UFPB, a gente não tem câmara fria. A câmara fria, ela consegue manter o animal a 0 grau, 1 grau, 5 graus. A temperatura de geladeira é 8 graus, se a gente fica abrindo muito é 10, 15 graus, né? A temperatura de geladeira, ela reduz a multiplicação bacteriana, mas não é suficiente para manter o cadáver. O ideal para manter o cadáver é 0 grau. Por quê? Porque ele, para a multiplicação bacteriana, reduz drasticamente e não congela o animal. Porque abaixo de 0 grau, a gente começa a congelar o animal. E quando você congela, você cria microcristais dentro das células que rompem as células e danificam, né, a parte microscópica.
Então, se você vai fazer histopatologia do animal congelado, você vai ter alterações celulares do congelamento, certo? Então, o ideal é fazer na hora. Se não puder fazer na hora, manter o animal no gelo ou a 0 grau, em câmara fria, até a hora da necrópsia. Se esse animal só vai fazer necrópsia daqui a uma semana, aí você congela. Aí vai ter alteração, sim, mas pelo menos você não vai perder o cadáver do processo de decomposição. Ficou entendido como é? Aqui então eu falei bactérias da pele, né? O que elas vão fazer? Elas vão alterar a cor e a textura dos tecidos, a gente vai ver mais para frente, né, as fotos. E o animal vai entrar em estado de putrefação quando houver a produção de gás, que vai dar aquele odor característico de carne podre, né? E vai gerar um outro tipo de alteração cadavérica, que é o enfisema. Enfisema é quando esse gás, que é produzido pela putrefação, ele fica preso nos tecidos formando bolhas. Sabe aquele papel, aquele plástico bolha que a gente gosta de apertar e faz trec, 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 trec? Então é aquilo nos tecidos. Quando você aperta um tecido com enfisema, você vai ter aquela mesma sensação de bolhas estourando, tá? Então, no estado de putrefação, ele é um estado de decomposição avançada, onde eu tenho a multiplicação de muitas bactérias que produz gás, porque ele é um processo fermentativo. Então, vai produzir gás, vai produzir o odor de carne podre, que é um estado de putrefação. E esse gás ele pode ser ou liberado no meio ou preso nos tecidos. Quando ele é preso nos tecidos, ele forma bolhas chamadas de enfisema cadavérico. Okay? Não é o enfisema pulmonar que dá no ser humano que fuma ou no animal que fuma, que é passivo, né? Fumante passivo. Não é esse enfisema, tá? É enfisema também, é ar também, é gás também, porém é enfisema cadavérico. É por causa do processo de putrefação. No enfisema pulmonar não tem a putrefação avançada que no cadáver tem. Então, os estágios de decomposição do cadáver, eles podem ser divididos em 4. Aqui ficou errado, tá? Aqui é 4. Na hora da morte, a gente tem alteração na cor, a gente tem alteração no contato, na textura, né, da pele, pode ficar mais rígido e tal. Depois de um certo tempo, o cadáver ele começa a inchar e começa a expelir líquidos pelos orifícios naturais. Ânus, vagina, pênis, mas principalmente boca e narina. Tá? Por isso que quando a gente vai num velório, tem um algodãozinho, né, dentro do nariz, dentro do ouvido do cadáver, porque essa fase do inchaço é quando os líquidos saem de dentro do sangue dos tecidos e vão ser dissipados. E aí o cadáver fica inchado. Eu falei, nossa, já passou tanto tempo que morreu que está até inchado, né? É essa fase número 2. E para evitar que esses líquidos saiam, coloca-se, né, os algodões nos orifícios naturais. O terceiro é um estado de decomposição ativa. Aqui, o que a gente repara? Tem um avanço bacteriano, tem produção de gás, né? Já está em estado de putrefação, aqui no caso porque é avançada. E se vocês repararem, começa a juntar mosca por causa do odor, né? Começa a juntar outros tipos de insetos, de artrópodas. Inclusive, eu coloquei um artigo lá para vocês também, que existe uma área que é entomologia cadavérica, que ela vai estudar a presença desses artrópodes, desses insetos no cadáver, correlacionando com a hora da morte e correlacionando com a perícia criminal. Tá? Então, é muito importante. Que tipo de inseto que eu achei no cadáver? Isso indica muita coisa para a gente. E quem estuda isso é a entomologia cadavérica. E aqui o estado de decomposição avançadíssima, onde eu tenho outro tipo de inseto, né? Que são as larvas de moscas, que aqui elas já colocaram os ovos, já eclodiram, então exigiu um tempo maior. Essas larvas, elas se alimentam de material em decomposição, então eles vão comendo os tecidos, vão comendo o material que está em decomposição até a fase de formação, né, do esqueleto, que a gente chama de esqueletização. Aqui é só um esboço, né, do que acontece, é um desenho, na verdade. Aqui é o animal fresco, que morreu há pouco tempo, aqui o animal começa a inchar, então, primeira fase. Aqui é a segunda fase de decomposição ativa, onde começa a ter os artrópodes, os insetos.
Aqui, a putrefação avançada, onde eu já tenho um estado de decomposição bacteriano muito grande com formação de gases intensos, e aqui a esqueletização, que é onde eu tenho a perda, né, de toda a parte mole, restando a parte óssea. Então, quando o animal morre, a gente diz que é a morte somática, a morte do corpo físico, a morte dos órgãos, principalmente do coração que parou e do cérebro que é sensível. Porém, existem células que são menos sensíveis do que as cerebrais e que mantêm viva, como eu mostrei para vocês, as células do coração. Elas, da galinha, da ave, né? Ela tem a capacidade ainda de ficar batendo ali. Por mais que você tire o coração, ainda continua batendo. Então, enquanto houver glicogênio, que é a glicose, vai formar ATP e tiver energia, essa célula está se alimentando. Mesmo que não tenha oxigênio, ela consegue sobreviver por conta do ATP. Então, mesmo após a morte, a parada cardíaca, as células vão morrendo gradualmente de acordo com a sua sensibilidade. De acordo com o nível de oxigênio vai degradando e entrando em anaerobiose, vai diminuindo a formação de ATP e ela vai morrendo. Porém, algumas células, como eu falei, são mais sensíveis, como o sistema nervoso, e outras nem tanto, como, por exemplo, as células do rim e as células do fígado, que ficam vivas por mais de 1 hora, vivas, né? Então, lembra que eu falei que o ideal é fazer necrópsia com o cadáver fresco? Por quê? Até 1 hora. Porque até 1 hora a gente tem grande parte das células vivas ainda, que estão, né, consumindo aquele restinho de oxigênio que tem ali. Os fibroblastos e as células ósseas, por exemplo, são bem mais resistentes. Eles podem ficar por muitas horas vivos, né, consumindo aquele oxigênio restante, aquele pouquinho oxigênio que tem, elas continuam, porque elas não são tão sensíveis. Então, fibroblasto é uma célula, né, não sei se vocês lembram lá da histologia, mas é uma célula de tecido conjuntivo. E todos os órgãos têm tecido conjuntivo, com exceção do sangue, que é um tecido também, mas não tem tecido conjuntivo porque é líquido. Então, o fibroblasto ele está presente em todos os órgãos. Então, ele mantém vivo por muitas horas. Por isso que a gente pode fazer a necrópsia depois de 1 hora, depois de 2 horas, depois de 3 horas, né? A gente vai ver que depois disso começam a aparecer outras alterações que vão modificar o cadáver e que não é interessante fazer. Bom, então, essas alterações cadavéricas são classificadas em 2. As abióticas, quer dizer, não modificam o cadáver. Então, o cadáver continua ali, né? Continua ali, é ótimo. O cadáver continua do mesmo modo após a morte, então ele não modifica o cadáver. E as bióticas, que modificam o cadáver. Vocês acabaram de ver um processo de putrefação, um processo de decomposição que modifica o cadáver. Modifica a cor, modifica o aspecto, modifica o aroma, o cheiro, modifica a textura, né? Então, todas elas são bióticas, que a gente acabou de ver. A autólise, a decomposição, a putrefação, mas a gente vai ver outras que fazem parte da modificação do cadáver. Agora, o animal acabou de morrer, eles podem apresentar alterações imediatas. Quais seriam as alterações imediatas? Imediatamente após a morte, o animal apresenta o quê? Apresenta ausência de dor, apresenta perda de reflexos, apresenta inconsciência, não é isso? Então, elas modificam o cadáver? Não, o cadáver continua igual. Então, são consideradas alterações cadavéricas abióticas, por não modificar o cadáver, porém imediatas. Entretanto, existem outras alterações, como, por exemplo, coagulação do sangue. A coagulação do sangue, depois que ele parou, ela começa depois que o animal morre, mas leva um tempinho para acontecer. Então, ela não é imediata. O animal acabou de morrer, coagulou o sangue. Não. O animal morreu, o sangue vai coagulando lentamente, né? Então, ela é considerada imediata ou consecutiva. Quais são as alterações imediatas ou consecutivas? São todas aquelas alterações cadavéricas que não modificam o cadáver e que acontece um tempo depois depois da morte. Ok? Então, nós já falamos. A primeira alteração cadavérica, né, que a gente falou foi a decomposição, a autólise, a decomposição e a putrefação. E ela dá uma característica chamada de pseudomelanose. O que é a pseudomelanose? São manchas
manchas que começam a aparecer no corpo no cadáver devido ao estado de decomposição e putrefação. Então, quando a gente vê uma carne estragada, por exemplo, no açougue, ou até mesmo na nossa geladeira, a gente vê que a carne fica meio esverdeada, e às vezes com um tom azulado, mas o mais comum é o esverdeado. Vocês já repararam isso? E por que isso acontece? Porque existe produção de uma química chamada de sulfeto ferroso. Então, a bactéria produz, né, o sulfeto junto com o ferro do sangue, junto e forma o sulfeto ferroso. E esse sulfeto ferroso é que vai dar a coloração esverdeada. Então, se você vê um cadáver esverdeado e com odor característico, né, de podre mesmo, então a gente vai ter uma lesão clássica chamada de pseudomelanose devido ao estado de putrefação e a formação desse composto. Certo? E aqui a gente vai dar início, então, à primeira alteração cadavérica, que é a desidratação. A primeira não. Outra alteração cadavérica, que é a desidratação. A gente já estava falando de autólise, de decomposição, de putrefação, de pseudomelanose, tudo isso é alteração cadavérica, tá? A outra, que é muito comum acontecer, que eu comecei a falar no início do slide, é que o animal ele perde líquido na fase de inchaço. Ele perde os líquidos, eles saem do sangue, vão para os tecidos e os líquidos não ficam mais nos seus compartimentos, eles se expandem. E a maioria desses líquidos desidratam através da pele ou através dos orifícios, ele perde líquidos. Então, com a perda de líquidos, que é uma perda passiva, eu tenho um processo de desidratação. Tá? Entretanto, essa desidratação depende de fatores ambientais, como temperatura, como a presença do sol. Então, se o animal, por exemplo, ele morre a campo e fica no sol de meio-dia, ele vai desidratar muito rápido. Se ele morre e fica na sombra, desidrata menos. Se ele morreu devido a diarreia e vômito, que já é uma alteração que dá desidratação, o processo de desidratação cadavérica ele é bem mais observado. Né? Então, como é que a gente vê a desidratação no animal? É através do teste da pele. Se você pegar um animal normal hidratado, quando você puxa a pele dele e você solta, como a minha está aparecendo aqui, ó, você puxa e solta. O que acontece? A pele volta na mesma hora. Você puxa a pele, quando eu soltar a pele, ela volta na mesma hora. Ela não demora para voltar. Isso é um dos testes que a gente faz para investigar a desidratação no animal. Então, quando você estiver no seu estágio lá e o veterinário começar a puxar a pele do bicho, você tem a certeza que ele está avaliando o grau de hidratação. Tá? No animal vivo, não é só a pele. A gente vê produção de saliva, a gente vê brilho no olho, a gente vê mucosas ressecadas. Né? No cadáver não tem isso. O cadáver ele perde o brilho do olho, ele fica com a boca seca, né? Ele tem o teste da prega, e aí a gente vai saber que ele está desidratado, e isso é apenas alteração cadavérica, não tem a ver com a causa da morte dele. Então aqui o animal bem repuxado, parece uma uva passa, né? Aqui também, ó, a pele toda enrugada, e aqui o teste da pele, onde você puxa a pele do animal e a pele continua da mesma maneira quando você puxou. Ela não volta, tá? Se o animal estiver vivo, corre para hidratar esse animal, que é um estágio de desidratação alto. Agora, no animal morto, se você fizer isso, vai acontecer normalmente. É um processo de desidratação, porém, é um processo esperado do processo de desidratação, né? Que é devido à perda de líquidos. Tá certo? Então, no próximo vídeo a gente continua e até mais.